Vamos lá. Entre os campos ligados à mídia, em comunicação de massas e massa, nos traz fertilidades entre famas. Vários parâmetros que ligam a bulimia, a anorexia, o que a sociedade impõe, entre esses receios que ocorrem. Spa, emagrecimento, essas modelagens e adestramentos. É lógico, nós temos que estar vividos entre a nutrição, a importância da saúde preventiva, entre as cáries que eu falei, sobre que aquela Oveia Passos retrata. Então, quando falamos sobre campos preventivos, nós lembramos do higienismo, campo médico. Aí que são pontos importantes ligados à ascensão. Ou seja, são alternativas pedagógicas que associam ao algo majoritário e épocas atrás, entre a aplicabilidade de conhecimento sociável, entre a pedagogia, o campo militar, o higienismo, depois vem a eugenia, depois a pedagogia, e várias etapas maturacionais entre as fases da educação física. Mas o que eu coloco como debates, que a sociologia, como a filosofia, aonde a razão aos seus contrapontos, ok? Aonde aos seus contrapontos há um bom senso, e aonde há um bom senso há um realismo, e aonde há um realismo há um iluminismo entre aplicabilidade e maturidade. Aonde eu apliquei com consciência e treinei, houve uma aplicação e a sua habilidade aplicável naquele local. Há vários setores hoje em departamentos ligados à saúde e fala da beleza, porque tempos atrás podemos ver, pois bem, que como os professores também de educação física nos traz um olhar assustador em épocas. Alguns falavam que os intelectuais, entre eles que não sabiam que era professor de educação física, que escreviam livros, é lógico que eles são simples e modestos, como a mim, depende de cada um. Mas não como ser fortes, halterofilistas, fisiculturistas, ou seja, lógico, tem um Guimarães aí também, anabolismo total, que tem um campo, um anexo ligado a alguns remédios também, ou seja, também esteroides que retratam o processo metabólico. Tem vários autores, mas o que eu quero dizer que nos traz, como eu estava conversando com aquele professor Everaldo, que eu vi hoje a turma, ele colocaram até uma música, um cenário, algo assim, um tributo ligado à educação física, um núcleo, não sei se é hospitalar, mas nos traz um núcleo de estudo, de exposição. Ali é brincadeiras, conversas um com o outro sobre essas relações, ok? Então, os meios entre a medicina, na década de 30, que eu já falei de novo, 39, 38, e a ginástica, colocou, ou seja, a educação física como um meio de algo belo entre os seus desejos e paixões ligados ao movimento. Quando você começa a estudar anatomia, biomecânica, biodinâmica, psicodinâmica, e por aí vai nos campos de força dinâmica. Se nós classificarmos a força dinâmica, vamos achar algo lendário, mas nos traz faculdades importantes que correlacionam as atividades sociológicas entre a ideologia e a sua própria conservação, entre as unidades e as novidades, entre as referências e as efetivações que ocorrem diariamente, que produzem conceitos ligados ao belo e ao feio, mas à sua própria sobrevivência. Eu já fiz vários artigos assim, desenvolvendo artigos entre temas em núcleos,
falando do corpo marginalizado, do corpo entre Romeu e Julieta, já faz tempo nesses assuntos, ligado ao roteiro. É lógico que eu tinha um orientador que havia contradições históricas, né? Recreador ainda de lazer. Nós olharmos os próprios doutores ligados a essa área, eles nos trazem uma pedagogia entre valores sociais ligados às políticas públicas, porque eu já passei com os fatores como em épocas entre fatores de cultura, força. Eu sou um pouquinho de cada coisa, entendeu? Entre questões de treinamento, entre as grades curriculares. Eu sou um pouco bacharel, sou um pouco licenciatura, eu sou um pouco licenciatura plena, eu sou um pouco técnico também, prático, eu sou um pouco de anabolismo cultural de cada identidade que é feita de educação física. Ou seja, embora todos os núcleos nos trazem uma nutrição importante. Ok? Então, por que é imprescindível dizer isso? Que cada dia, cada momento, é uma faculdade, é lógico, entre os beberrões da vida ligados à educação física, os belos, os feios, os românticos, ligados ao lazer, e ambos que dizem sobre políticas públicas para nos correlacionar às amplitudes e às dimensões. Então, a formação geral de um professor de educação física nos traz já calabouços, cadeados, gaiolas, porque uma formação geral tem as suas fragmentações. Aonde há um aprendizado, há uma estabilidade. Mas também aonde há um aprendizado, como diz o próprio Bauman, ele fala que é o quê? É uma carga pesada. São caçadores. Nós somos caçadores de quê? De pesquisas no contexto líquido cultural e mundial, ligado aos métodos de ensino. Aonde há um ser, há uma compreensão. Aonde há uma compreensão, há uma contextualização entre clássicos, ligado a pesquisas, livros, artigos, indiretamente, diretamente, indiretamente, porque muitas vezes você pode ver vários livros, ou seja, afuso, artigos no Google, ou seja, hoje a tecnologia ela está avançada. Tempo agora eu comprei uma televisão, bem antiga, e ali tem um lugarzinho que você coloca o áudio, o fone. Ali você vai lembrando, como Vygotsky coloca, a linguagem, né? Ou seja, o que você escreve é a linguagem histórica também que você contextualizou na sua infância e que você contextualiza. Vygotsky traz um parentesco muito grande ligado também ao campo da psicanálise. Eu sei que a psicologia tem essas questões de psicologia, mas a psicanálise também são os ramos que vai contextualizar não só os campos de remédios, bulas, posologias, tratamentos mais amplos, tropas de elite, mas vai trazer um campo científico em geral, com todo ligado à motricidade humana. Tem vários doutores ali nas prateleiras ali, ligados à psicologia e psicanálise, que eles são doutores, ligados à educação física, mas o que? Ali estão falando o que? Os termos são o que colocados? Doutor em motricidade humana, em ciência do movimento humano, são doutores, pós-doutores, por exemplo, acho que é a Margarida. A Margarida, essa Margarida Ramos, a Margarida, só procurar um livrinho violeta, um livro muito bom, ela é doutora. E ela fala ali, o movimento, a motricidade humana e os seus contextos simbólicos. Embora 1988 também traz alguns livros que lembramos de Ulisses Guimarães. Eu era garoto, eu já estava de olho já ao despertar sobre a política e os conhecimentos entre monopólios, né, entre esses alfaiates ligados à teoria e as reflexões e viabilidades empíricas ligadas aos conjuntos e conclusões ideológicas entre o corpo, a alma, né, nos traz casos ambíguos, ambos nos traz vontades, desejos,